Vamos a Aracaju, em Sergipe, para conversarmos com a doutora Denise Albano. Prazer imenso, mais uma quinta-feira, estarmos juntos discutindo aí o que ocorre no Brasil desses tempos trevosos de lulopetismo. Doutora Denise Albano, parece que o presidente Luiz Inácio, a cada movimento que faz, fica numa situação mais complicada. Por que que ele, com esses movimentos que faz, estaria ou está sabotando a esquerda? Parece que ele engatou a marcha do seja o que eu quiser, o que eu bem entender, e não meço as consequências. Então, quando ele foi descondenado, eu já disse em uma edição, acho que no ano passado, que Lula se arvorou, se assumiu e TSE, STF deram condições para ele ter essa percepção de único, inimputável, absoluto no Brasil. Ou seja, ini de não é? Significa aí impossível de atribuir a alguém algo, então ele é inimputável. Não se pode imputar, atribuir crime algum a Lula. Então ele se julga absolutamente blindado e de maneira ou porque de fato tem essa clara percepção de que ele pode fazer, falar o que bem entender, que nenhuma consequência advirá de maneira inconsequente, e aí ele como que demonstra esse consórcio dele com poderosos aboletados na cúpula da justiça, ou certo grau de senilidade o acometeu, porque qualquer pessoa minimamente iniciada no jogo político sabe que até meados do ano, faltando 3 meses para a eleição, a gente está numa pré-campanha, como se diz. Pessoas podem se apresentar como pré-candidatos. Dizer, por exemplo, no evento lá, este é o Boulos, é o pré-candidato do PSOL histórico, aliado, ou na verdade, aqui um parênteses, puxadinho do PT, limitando-se a isso, a uma breve apresentação. Mas está escancarado, ele pede voto. E a legislação é bem clara de que isso não pode, configura aí um ilícito eleitoral. Mas, para além da gravidade disso, eu diria que ele colocou o TSE na maior saia justa. Por quê? Bem, tornaram Bolsonaro inelegível por conta de que ele, principalmente na reunião que teve com embaixadores, principalmente naquele grande evento depois do desfile, da solenidade institucional, foi para um carro de som na esplanada dos ministérios no 7 de setembro de 2022. Alegaram ali, para torná-lo inelegível, que houve abuso do poder político e econômico. O evento de ontem foi bancado com recursos via Lei Rouanet, os shows do evento. Também houve patrocínio da Petrobras. Não seria, então, também abuso de poder político e econômico em que Lula transforma o evento de comemoração do 1º de maio em um verdadeiro palanque político partidário? Mas é isso que está correndo nas redes sociais, no noticiário. Mesmo alguns veículos tentam, como se diz, não é hoje a expressão consagrada, passar pano, mas muitos não conseguem e reconhecem a gravidade. A CNN reportou que houve provavelmente um erro de cálculo do Lula. E ele contava, seria com essa espécie de inimputabilidade que eu falei há pouco, porque ele, de certa maneira, tem que considerar que há alguns riscos, que ele calculou mal o risco, diante da perda crescente e ele vem sofrendo de popularidade, de resistências no meio político. Dou aqui um exemplo.
Lula e o PT estão pressionando demais pelo retorno do imposto sindical. E o Lira, há poucos dias, disse que isso não tem qualquer chance, que sequer ele vai pautar qualquer projeto de lei nesse sentido. Então, algumas resistências a despeito de bilhões de emendas colocadas nas mãos dos parlamentares, muitos por indicação de Lira, veja que já não está mais surtindo tanto efeito. Eu diria que ele parece sabotar a esquerda. Dou outros exemplos. Em nenhum país do mundo, eu creio que uma ministra da Saúde resistiria diante dos serviços prestados pela Nízia Trindade. Grave crise nos hospitais federais, a dengue assolando o país, a maior contaminação de brasileiros por dengue do século, da história, desde a medição histórica, já chega a um total de 4 milhões. Vacinação da Covid, vacinação da dengue, praticamente nulas, bem incipientes, e a própria Folha de São Paulo, hoje, numa das suas manchetes, expõe claramente de que há descaso do governo com a dengue. Veja que a Folha de São Paulo, bem aliada das esquerdas, do lulopetismo. Então, nem mesmo os veículos mais alinhados, que atuam quase que como veículos oficiais do governo, já não mais escondem a realidade. Então, eu diria que parece que Lula está caminhando para um triste ocaso. Antes fosse só ele e o PT. O problema é que leva todo o Brasil e a população junto. E a campanha do Guilherme Boulos já cogita, Erivan, quem nos acompanha, inclusive afastar Boulos do Lula, que a estratégia da política vai ser promover uma espécie de desalinhamento, para ver, então, como Lula parece que está se tornando uma figura tóxica. Doutora Denise, saiu uma pesquisa que o Poder 360 publicou, que no primeiro turno o prefeito Ricardo Nunes já está aí com quase 3% à frente do Guilherme Boulos. Mas no segundo turno, no enfrentamento direto entre Boulos e Ricardo Nunes, o Ricardo Nunes já tem 9,02 pontos percentuais a mais do que o Guilherme Boulos. Mas a senhora disse que estão cogitando aí afastar o Guilherme Boulos do Lula. Além de afundar os seus aliados, quais são os elementos que a senhora destacaria que representam que ele, com tudo isso, está também afundando o Brasil? Isso internamente e também no plano internacional, doutora Denise. Como é que a senhora vê o cenário? O cenário é desolador, é preocupante. Para a gente se recuperar dessa passagem de Lula pela terceira vez pelo poder central no Brasil, eu diria que demorará aí alguns bons anos, porque a gastança está desenfreada. A dívida pública aumenta exponencialmente. Nas minhas redes sociais, eu compartilhei um meme que eu encontrei aí, infelizmente não tem a assinatura de quem é o autor, e fiz um breve comentário no dia de ontem, desejando um feliz dia para quem carrega esse país nas costas, no lombo, que é o trabalhador, e apontei qual é o presente de Lula, fazendo um jogo de palavras com aquele lema do Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Com Lula, o lema seria imposto acima de tudo, taxas em cima de todos. Porque é uma sanha de arrancar dinheiro do trabalhador que cada vez mais vejam que eles estão querendo ressuscitar o DPVAT. O que o governo anterior determinou é que fosse voluntário, que não fosse obrigatório, que a pessoa escolhesse se queria ou não pagar o DPVAT, mas querem ressuscitar o imposto sindical, o DPVAT. Veja que ele prometeu a isenção do imposto de renda para quem ganhasse até 5 salários mínimos. Ontem, numa postura demagógica, assinou lá um decreto que fica isento para quem ganha até 2 salários mínimos, o que dá um total de menos de R$3.000. Então, é um demagogo. A gente dizer que Lula é mentiroso é até redundante. E lá fora,
na próxima semana irá repercutir bastante o fato de que um jornalista americano, que foi o grande artífice, o principal responsável pela divulgação dos escândalos aqui de censura no Brasil, via ordens do principalmente ministro Alexandre de Moraes, claramente favorecendo a campanha de Lula em detrimento da campanha de Bolsonaro, vai prestar depoimento numa comissão, que seria equivalente à Comissão de Constituição e Justiça, lá do Congresso americano, e vai ficar mais explícito para o mundo, porque o que acontece na maior democracia do mundo ressoa no plano internacional. E ele irá expor, cogita-se que a ex-juíza Ludmila Lins Grilo também seja ouvida, ela que praticamente teve que sair do país, tamanha perseguição sofrida, onde por até criticar os excessos do Supremo, os abusos cometidos por alguns ministros, teve aí a sua aposentadoria compulsória, que é a maior punição atribuída a um juiz de carreira concursado, e sua aposentadoria proporcional segue retida no Brasil, tamanho abuso. Veja que o que você recebe de salário de aposentadoria tem natureza alimentícia para você se sustentar, e ainda assim seguram, bloqueiam o direito da pessoa ao sustento, o direito fundamental que a Constituição fala, que é o direito à dignidade. Então, o Brasil está exposto perante o mundo que esse consórcio Lulo-Supremo é um consórcio que quer, de fato, tornar o Brasil cada vez mais um pária mundial, um laboratório de ditadura do século XXI. E, com isso, eu diria que no plano internacional também investidores batem recordes de retirada de recursos de investimentos aqui no Brasil. Então, há uma espécie de fuga do capital brasileiro, do capital internacional do solo brasileiro. E vocês sabem que recursos vindo são recursos que podem ser convertidos em investimentos, financiar obras públicas, implementar plantas industriais, e o que há é uma fuga do capital estrangeiro. Quem vai ao supermercado, à feira, percebe aí a escalada de preços altos. Então, R$18 o quilo da cebola, R$14 o quilo de banana. Eu fico assustada, eu pego uma cestinha, não é nem carrinho, coloco alguns mantimentos e a conta beira quase R$300, e não são produtos supérfluos, não. Então, é um pacote de leite em pó, é um iogurte, são 2 quilos de arroz. Então, você, numa cestinha, coloca alguns ingredientes e você ali vê R$200, R$300 naquela quantidade. Então, eu diria que os sinais de um triste ocaso do PT, mas por falta de aviso não foi, né, Erivan? Por falta de aviso não foi, mas eu espero que a maioria dos brasileiros que ainda guardavam alguma ilusão com o PT, com Lula, que finalmente caia a ficha e desperte para o país que nós queremos, um país mais decente, mais bem gerido, em que a defesa de criminosos, a justificativa do assalto, a corrupção, a incompetência administrativa fiquem no passado, no triste passado das gestões petistas no governo central, e lamentavelmente nosso Piauí bem conhece aí o resultado de anos e anos de gestão petista.